seleção, o Corinthians de 2015 jogava bola, cara. Era o de 2011, que foi campeão mundial, eu até acho que não. Eu acho que era retranqueiro e tal. Mas o de 2015 jogava bola, cara. Ele fez o meio de campo com Renato Augusto, se eu não me engano, Jadson. Aí eu não lembro se era o Elias ou era o Paulinho, eu acho que era o Elias. Depois que ele conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo, acho que ele volta pro Corinthians. Aí tinha o Malcom, tinha o Wagner Love na frente. Cara, esse time era muito maneiro de ver jogar. Tanto que meu pai, na época, cara, eu lembro de eu conversar isso com meu pai me perguntou assim, pô, esse Tite aí, não sei o quê. Eu falei, pai, eu acho que o Brasil tem chance de novamente ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que ele faz um bom trabalho, porque o Corinthians sempre se defendeu bem, mas 2015 foi o auge do Corinthians, porque ele defendia bem e atacava bem. Aí ele faz duas eliminatórias legal, macetando todo mundo, que, pô, na época parecia fácil, mas pelos resultados atuais, parece que não era tão fácil assim, parece que tinha um trabalho ali. Só que, cara, no Flamengo não deu liga, cara. Eu não sei o que acontece que não deu liga. E, tipo assim, algo que ele sempre foi bom, que é armar sistemas defensivos sólidos. Nem isso funciona. O Flamengo é uma peneira, cara. O Flamengo toma gol todo jogo. E, tipo assim, era só gol de jogada aérea, agora é gol de contra-ataque toda hora. Então, ele tá variando as formas de tomar gol todo jogo, tá ligado? Então, não É funcionou, muito cara. Não bom. funcionou, eu É não sei, velho. Não, assim, eu tava refletindo sobre isso, porque, vamos supor, de fato, aí eu acho que é um fato, ele não é um treinador tão vitorioso, embora tenha feito um bom trabalho, como a gente tem na nossa imaginação. Que ele foi um cara que, tipo, de fato, liderou o futebol brasileiro e, tipo, você vê, o Abel já tem muito mais título que o Tite, num período Sim, muito mais curto. Tudo bem, o Abel tem um time lá do Palmeiras que é muito bom, tem mais estrutura, talvez que o Corinthians, mas o Corinthians naquela época tinha um time muito forte também, entendeu? muito Ah, os forte, padrões sim, sim. brasileiros. Os padrões brasileiros. Eu concordo com você, eu acho aquele time do Corinthians de 2015 muito bom. Embora eu não tenha acompanhado tanto, porque eu já estava morando fora, ah, e talvez tenha sido de fato o grande trabalho dele. Mas isso não é pouco para a gente colocar o Tite num patamar assim tão elevado, porque isso é uma das coisas, cara, que eu paro para pensar, a gente fala assim, cara, aí ele fez na seleção, tudo bem, teve um trabalho ali nas eliminatórias, mas, cara, desculpa, mas eliminatórias não pode ser padrão, cara. Aí, quando chega a hora do vamos ver, quando chega a hora do vamos ver, o que a gente. Cara, isso aí discussão a gente teve claramente. Patrick, eu tô preocupado porque toda vez que teve alguma coisa um pouco mais complicada, toda vez que teve alguma coisa um pouco mais complicada, o Tite foi eliminado. Isso é fato. Principalmente quando ele, dos últimos anos dele na seleção brasileira, ele conseguiu enrolar o trabalho dele. Para mim é enrolar. Se você faz aquilo na seleção, tipo, ele não tomar gol nas eliminatórias, aí chega na Copa do Mundo e aquele fiasco, foi basicamente o que ele fez agora. Talvez o Tite ele consiga armar um time quando vai enfrentar outros times muito mais fracos. Porque é o que a gente fez no Carioca. Quando você olha o Carioca, o Flamengo macetou o Carioca. Mas aí quando você de fato tem treinadores e tem equipes um pouco mais fortes, conseguem te colocar um pouco de dificuldade, parece que você não tem a tática suficiente para reverter esses tipos de jogos. Então, assim, você tá. Quando você disputa um campeonato de fato, seu time é superior e você consegue fazer aquele arroz com feijão ali e fazer seu time ganhar aquelas partidas mais fáceis, que para mim é as eliminatórias da Copa do Mundo, ou talvez você tenha uns outros treinadores que não estão. O problema é que, assim, ver que essas coisas não eram tão fáceis, eu acho que com o Diniz, assim, complicado falar que o Diniz não fez um bom trabalho, que o cara não fez nem 10 jogos na seleção brasileira. Aí é putaria também. Contratou o cara pra quê, então, porra? Pra não deixar o cara fazer nem 10 jogos? E tudo bem, eu sei que o Diniz também tá Na implementando mais. verdade, mano, mas aí, cara, entra a complicação que é a CBF, cara. Porque o Diniz, ele veio para ser um interino, até viu o sonhado técnico estrangeiro, que seria o Ancelotti. Só que não tinha nada com o Ancelotti, cara. Era blefe da CBF, tá ligado? Não tinha porra nenhuma com o Ancelotti. E aí, né, começou a não dar certo e tal. Aí eles
vacilaram com o Fernando Diniz, mandaram ele embora e trouxeram o Dorival Júnior. Mas o Diniz, ele vai inicialmente, tanto que ele trabalha na seleção e no Fluminense. Ele não era integral da Não, seleção, ele estava na seleção e Fluminense, porque ele era uma espécie de tampão até a chegada do Ancelotti, mas nunca teve Ancelotti, cara. Nunca teve, né? Nunca não, existiu isso, tá ligado? isso eu concordo, que o Ancelotti de fato não viria. Mas vamos supor, você imagina o seguinte: se eu de fato chamo um treinador, que eu acho que de fato ele vai ser o tampão, é porque talvez eu tô acreditando que esse cara, ou o cara é muito idiota, falou, vou chamar só o cara que aceita que esse é o tampão. Por que então o tampão no primeiro não foi o Dorival? Eu acho Não, que não o sei. Então, eu acho que o Diniz foi um tampão assim. Eu vou colocar o Diniz, porque eu acho que o Diniz vai fazer esse time jogar, entendeu? De alguma maneira. E se o Ancelotti não vir e o Brasil ganhava essa Copa América, a gente fala, não tem problema, o Diniz está arrebentando. Aí, isso que eu tô falando, a parada que me deixa louco é o seguinte. Então, por que o Diniz então foi o tampão? Por que não foi outro tampão? Até porque o cara ia aceitar, o Dorival aceitar, todo mundo ia aceitar. E, Sim. se o time não aceitar, se o cara sair, o cara ia fazer a seleção brasileira. Até porque é a única maneira dos treinadores brasileiros ter alguma relevância internacional. Porque Internacional. Aham. nenhum deles treina nada internacionalmente. Os técnicos do brasileiros são piadas fora do Brasil. Fora do Brasil. Então, tipo assim, aí até a discussão quando vai da seleção brasileira falar que a gente tem que trocar treinador. Mas aí voltando nessa. Tudo bem, ele conseguiu armar a equipe. Conseguiu armar a equipe contra times fracos e com uma competição que não é de fato uma competição. Não tem campeão nas eliminatórias. Não tem campeão. É a mesma coisa. Que flamenguista vai comemorar o Campeonato Carioca? E é assim que começou o brasileiro, cara, a pegar time mais forte. Você lembra como? Olha, tem várias coisas que são muito similares, Patrick. O Flamengo, o Brasil, só tomou 3 gols em 2 eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo tá arrasando com o Tite. O Flamengo não tomou gol no Campeonato Carioca. Cara, é a mesma coisa, é o mesmo padrão. É exatamente o mesmo padrão. O mesmo padrão. Então, eu acho que, sim, cara, eu sempre achei, mas agora eu cada vez está me convencendo de achar cada vez mais superestimado. E, cara, não lendo o jogo, cara. Aquela coisa, vamos supor, você acha uma solução para um problema, que é você tá com o time debilitado, que vários jogadores foram para seleções. Aí você tem o Léo Ortiz, que o Léo Ortiz, para mim, não tinha que estar no banco nem no começo. Eu já estou pedindo o Léo Ortiz de zagueiro no lugar do Léo Pereira, que eu acho o Léo Ortiz muito melhor que o Léo Pereira. Eu preferiria a zaga, Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. Beleza. Não colocou. Aí ele vai e coloca o cara no meio campo. Cara, eu me lembro nos jogos que a gente assistiu no Maracanã esse ano, quando eu tava contra o Bahia e contra o Fluminense. Pô, pra mim, claramente, a gente vê, pô, claramente passe refinado, jogando bem. Futebol é momento. Todo mundo sabe disso, futebol é momento. Você vê o momento do Gabigol hoje, você vê o momento do Gabigol 2019. Futebol é momento. O cara tá jogando bem, o cara tá com confiança, você não pode tirar o cara do time. É a mesma coisa, o Luiz Araújo. Pô, Luiz Araújo, eu não acho o Luiz Araújo um dos melhores do Flamengo, mas o cara tá com confiança. Tem que colocar pra jogar. Aí todo mundo vê isso. Qualquer pessoa no mundo que vê alguns jogos do Flamengo vê claramente que o Léo Ortiz tem que ser titular. Aí vai pro jogo mais importante do ano, coloca o cara no banco. E o Pulgar, embora eu goste do Pulgar, eu acho que é um bom jogador, ele vem fazendo atuações ruins. Ruins. E se você for ver aquele jogo, o jogo do Penharol, eu revi o jogo. Cara, o Pulgar errou uns 5, 6 passes no primeiro tempo ali, cara. Teve outro contra-ataque, a bola poderia entrar. Então, tipo assim, aí o campo gritando, esberrando, todo mundo berrando ao seu redor e você, cara, indo pro seu jeito. Aí fica tipo um velho teimoso que vê futebol de não sei o que, cara. Só talvez você sabe jogar contra um time fraco. E toda vez. Pô, cara, a gente falou. Cara, eu tô preocupado. O Penharol vai ser o primeiro adversário difícil do Flamengo esse ano. Vai ser um mata-mata. Aí e veio na minha cabeça, quartas de finais, eu não tô acreditando. Patrick, eu acho muito difícil a gente conseguir reverter. Eu acho Também. desganagem. É difícil. Futebol é futebol, mas, Sim. cara, a bola pune e a bola vai começar a punir muito o Flamengo esse ano, porque eu acho que o Tite ele consegue ser um grande enrolão. Você imagina, o Tite de qualquer maneira,
desde do Jorge Jesus, ele é o técnico que teve mais tempo. Eu acho Um ano, vai fazer parecido ali um ano com por agora, mês que vem, eu acho. parecido com o Rogério Ceni, mas eu acho que ele teve mais tempo de trabalho do que o Rogério Ceni. O Rogério Ceni acho que foi o segundo que teve mais tempo. O trabalho do Dorival foi muito curto também. O trabalho do Dorival foi muito curto. Todos os outros técnicos, Domenech, Vitor Pereira foi curtíssimo. A Sampaoli também curtíssimo. Você vê, tanto que ano passado foram três treinadores, né, que foi vindo do Tite. Então, todos trabalhos muito curtos. Aí que estou falando, você contrata o cara, todo mundo já sabe desde o começo. Eu nunca gostei da contratação do Tite. A gente não estava fazendo os programas. Eu nunca gostei da contratação do Tite, porque eu nunca gostei do trabalho do Tite. E não achei que ele poderia entregar muito. Eu nunca vi grandes trabalhos. Grandes trabalhos eu nunca vi. Mas eu falei, pô, eu acho que o Flamengo vai ser bom defensivamente. O Flamengo não vai jogar de uma maneira que eu goste. Mas eu falei, eu acreditei. Eu falei, cara, ano que vem a gente vai ganhar o brasileiro. Cara, Eu tá também sendo acredito. pior. A Libertadores eu acho que também não vai ganhar, mas eu acho que no brasileiro, o Tite eu acho que ele consegue dar essa consistência, pelo menos defensiva, no time. Porque a gente tinha essa imagem que o Tite é bom defensivamente. Eu não sei se o Tite de fato sabe armar. Com tantas falhas de defesa, eu não sei se o Tite sabe armar uma equipe defensiva. Sabe armar uma equipe defensiva contra times fracos. Cara, o Brasil, cara, aí a gente volta naquela história, o Brasil foi eliminado para a Bélgica, o Brasil foi eliminado com a Croácia num golzinho. Não, o Brasil jogou mal todas as Copas. Todas as Copas. Todos os jogos do Tite. Ok, com exceção o jogo contra a Sérvia, a primeira rodada foi bom, foi um bom jogo. Cara, o jogo do Camarões, cara. Pô, o Brasil e Camarões na última Copa do Mundo, cara. Jogo horroroso. Aí o Brasil foi com a Coreia do Sul, deu uma goleada, mas tipo assim, foi a mesma goleada comparando com o do Vasco. O time do Vasco horroroso, perdido dentro de campo, foi a mesma coisa. É a mesma coisa, tipo assim, você falar que aquele jogo da Alemanha contra o Brasil, às vezes também tem jogo que tudo dá errado, né? Então, tipo assim, eu vi uma Copa, duas Copas muito fracas. Tipo assim, eu acho que o Dunga, que é um técnico que eu acho pior, muito pior, acho que um dos piores técnicos brasileiros, o Dunga fez uma Copa do Mundo melhor que o do Tite. O time jogava mais bola, né? O time do Dunga fez. Então, tipo assim, aí, se talvez você chama o Dunga agora, ele talvez consiga entregar uma boa eliminatórias. E isso, não sei, cara, isso não é tão desafiador, até porque os grandes treinadores não treinam seleção. Já começa por aí. Aí eu vejo o Company começando a fazer um trabalho para o Bayern de Munique, entregando um trabalho, entregando um esquema tático, o time é agressivo. Ah, não sei, cara. Acho que a gente tem pouquíssimos nomes, a gente não consegue fazer renovação. Eles falam, não consegue fazer renovação de treinadores brasileiros. E eu começo a ver futebol europeu e, pô, você vê, cara, só o Xabi Alonso do ano passado, pra mim, vai ser um treinador que vai ficar aí por anos. O Mourinho falou algumas coisas dele, falou que sempre achou que ele tem uma visão tática muito grande do jogo. E eu não sei, se você, vamos supor, eu também não sou a favor de demitir treinador. Eu acho que a diretoria também, a diretoria tem que ser sensata e tem que entender o seguinte: a gente não pode chegar e todo ano demitir técnico. Todo ano, É todo ano, todo dois ano, todo técnicos ano. por ano. Todo ano é dois Todo ano, técnicos. todo ano, É até foda. porque isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Então, tipo assim, cara, eu acho isso totalmente errado. Eu não demitiria o Tico se eu tivesse atualmente dirigindo o Flamengo. Mas, cara, até porque se você demite, aí você tem que fazer uma contratação muito rápida, você acaba contratando Qualquer não um. o perfil ideal. E até porque, contratar agora, o Landim não vai conseguir fazer um contrato grande, até porque ele tá saindo. E se ele Vai ter fizer isso, eleição. ele é um total responsável. Aí é igual o Corinthians. E o Corinthians fez essa bodega. O último presidente do Corinthians, contratou o Mano Menezes, fez contrato de 2 ou 3 anos. Olha que loucura. No futebol brasileiro, ninguém passa de 6 meses. Ele fez um contrato, acho que de 3 anos com o Mano Menezes, cara. Aí, claro, o atual assumiu. Qual o nome desse cara atual do presidente do Corinthians? Ah, é. Pô, tem um monte de meme com ele na internet, mas eu esqueci Do, agora. do Alip, não sei, o do Não, Alip não, é o cara que saiu, não do sei. Alívio é antigo, do Alívio é antigo. Aí, não, esse cara entra, aí sei lá, cara, talvez o cara, vamos supor, tudo bem, você entrou, e você não gosta do treinador, e o outro presidente deixou uma rabuda, pô, tenta se conversar, cara, eu não quero ter você como treinador,
vamos tentar fazer um acordo aqui para encerrar as partes antes do tempo da temporada começar? A temporada começa, o Corinthians perde alguns jogos no campeonato estadual, que não ia cair. Não ia cair, não tem como cair no campeonato estadual, é muito fraco. Se cai esse campeonato, não tem como. Aí demite o Mano Menezes, cara, com uma bolada pra receber. Então, tipo assim, cara, você vai demitir o Tite agora pra pagar outra bolada e vai contratar quem agora? Tudo bem, eu sou a favor, talvez você dá uma E o oportunidade contrato pro do Felipe Tite Luiz. encerra no final do ano, não é? Ou ele tem mais um ano Encerra, de contrato? não, encerra em dezembro. Encerra em Esse já é dezembro. em dezembro, não é? É, Ah, então. o Landim, embora vários defeitos, ele não é maluco de fazer um contrato depois da. Não, Depois do. cara, eu deixaria terminar, mano. Eu deixaria terminar também. Não, eu acho que assim, mas aí que entra naquela coisa, né? Dos caras loucos, mas vai deixar perder o ano? Todos os youtubers, né? Paparazzi, todos os caras, tem que demitir, vai perder o ano. Eu até entendo o ponto deles, entendeu? Pô, você vê que a vaca tá caindo. Você vai deixar mesmo. É aquela coisa, vamos supor, você tá na praia, aí sua criança vai pro meio do mar. Você tá vendo? Tá se afogando. Vai se afogar, você vai fazer alguma coisa. Então eu entendo. Mas, assim, isso não é um assunto assim, uma ideia meio fora de lógica. Você tem que fazer alguma coisa para salvar seu time, mas, cara, a salvação mais importante não é apenas pensar no título desse ano, é pensar na saúde financeira e entender que no futebol a gente está conseguindo disputar o título agora porque a gente tem dinheiro. E com dinheiro a gente compra treinador. E outras coisas a gente pode juntar com o tempo. Não adianta querer ser campeão esse ano e fazer igual o Cruzeiro, né? Não. O Mauro César também falou: tinha que ter contratado mais algum atacante, tinha atacante disponível. Cara, eu acho que o Flamengo já gastou mais do que devia nessa janela, mais do que estava previsto. Aí você vai contratar mais uma. Você tem que entender que tem ano que não vai dar para você. Beleza, você estuda os erros, analisa os erros com consequência, com uma boa atitude, fala assim: beleza, a gente perdeu um ano. Até porque, cara, você pode Aí chegar na é final. difícil. Os caras ter Você, senso crítico é muito difícil. Essa que é a pica. você pode chegar na final, porque, tipo assim, eu vi o Mauro César, cara, eu gosto do Mauro César muito, mas, cara, eu vi o Mauro César falando: mas vocês querem o quê? Vocês querem Renato Augusto? O time era um bando dentro de campo na final. Eu não vi um bando dentro de campo, eu vi o Flamengo não tanto tão organizado taticamente quanto o Abel, mas aquele Flamengo do Renato Gaúcho, cara, a gente tem que falar, foi o melhor futebol que a gente viu por algumas rodadas desde o Jorge Jesus. E, de qualquer maneira, o que você fale, o que você não fale, ele levou o time para a final, o que a gente não está conseguindo nem chegar nos últimos anos. Ele levou o time para a final e, cara, pô, ser sincero, o Flamengo, no segundo tempo, teve chance de finalizar o jogo com o Gabigol e com o Isso Michael, cara. Então, tipo assim, aí para mim chega detalhe, porque aquela bola não entrou, ele tinha sido campeão na Libertadores. Eu acho que o Renato Augusto, Gaúcho, ele pecou, porque ele falou: com 2 milhões, 200 milhões eu também faço, não sei o quê, entendeu? Com 200 milhões eu também faço, não sei o quê, blá. O que, tipo assim, cara, foi uma frase infeliz dele. Não é porque o Flamengo tem time grande que é fácil, até porque você tá vendo, o Flamengo tem treinador e nada funciona. Aí também eu começo a pensar, cara, o Flamengo tá contratando tão mal treinador assim, o que eu também não acho, ou é o clima todo na Gávea, é a gestão toda que tá muito bagunçada. Porque eu acho que falta cobrança de fato, cobrança firme, porque eu não estou no dia a dia, então é muito difícil você falar de fato qual que é o problema. Eu sei que os treinadores não estão conseguindo render. Embora que o treinador que eu gostava mais, que eu acho que foi o melhor treinador do Flamengo, como a gente discutiu, foi o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, para mim, era o melhor treinador que a gente contratou depois do Jorge Jesus. O problema é que ele pegou a maior rabuda de todas. E ele, tipo, basicamente teve um trabalho curtíssimo. Curtíssimo. Ele não teve. porque foi mal estruturado aquele ano, né, velho? Férias Não teve. grandes, Mundial de Clubes logo em seguida. Mas, pô, você imagina se o Tite tivesse pegado o time do Flamengo no começo para jogar contra o Real Madrid. Cara, qualquer treinador ia tomar uma sabatada. Flamengo, acho, a galera no Brasil acha que o Al Hilal é um time fraco. Claro, agora ninguém mais acha, né, que agora estão um timaço. Mas o Al Hilal já tinha um time forte, cara.
Pô, o jogo de 2019 contra o Al-Hilal foi um jogo dificílimo. E era aquele Flamengo Sim. que tava voando. Foi um jogo difícil, cara. Cara, aí assim. E, pô, você não tem. Cara, aquela temporada foi toda errada, que se imagina. Toda vez que um time brasileiro vai disputar o Mundial, a gente vai embalado na mesma temporada. Então você imagina, se fosse o jogo na final, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, que era 2 semanas, seria, vamos supor, nos anos anteriores, seria 2 semanas depois, o time tá embalado, tá todo mundo ajeitadinho. Era um campeonato. Cara, 3 meses depois, o time voltando. Cara, é outro troço. Não, Depois de aquele férias ano. prolongadas. Claro, mas o que foi muita pressão pro Vitor Pereira, você imagina, o time tava jogando bem. Aí entra de férias. E já vai direto pro Mundial e perde, a pressão foi muito grande. A pressão foi muito grande. É claro, tem uma derrota muito, muito grande tomada na final pro Campeonato Carioca, mas aí o Campeonato Carioca é o que vale? Se você. Olha que loucura. Aí olha que tipo de irresponsabilidade. Se eu acho que o treinador do ano passado não é suficiente para gerir o grupo, então. E aí eu acho que foi uma decisão até tomada com consciência. Se eu acho que ele não é o cara para terminar a temporada, que foi um treinador tampão, e não tem multa rescisória pro Dorival, porque eu só não estou renovando, então de fato o Tite não era um tampão e o Dorival era um tampão, o tampão que deu certo. Sim. Então, assim, beleza, eu entendo não continuar com o Dorival. Eu até entendo essa parte. O Vitor Pereira é o treinador. Aí, cara, mas aí você segura. Aí você tem que segurar o cara. O Sampaoli eu entendo não conseguir segurar, porque foi um soco, uma parada meio É, louca. o Mas clima a ficou demissão do Vitor. pesado. Cara, a demissão do Vitor Pereira é uma das paradas mais idiotas que o Landim, a gestão do Landim, fez nesses últimos 6 anos. Cara, você não aceita um treinador vitorioso. Então, se você colocou tanto peito, tanta moral pra escolher outro treinador, pô, você tem que bancar. Você tem que bancar. Aí, cara. Então, tipo assim, eu acho que o Tite ele tá num ambiente também que não ajuda. Aí eu não tô querendo defender o Tite, não. Eu acho que o Tite não é esse treinador todo, não é esse treinador gigante que a gente fala. O Tite é gigante, o Tite é um grandíssimo treinador. Não é, e não tem títulos que comprovem isso. O Tite não é um treinador muito vitorioso. E ponto. Ponto. O Cuca é mais vitorioso que o Tite, cara. É que o Tite é gourmet, porque o Tite ganhou o título no Corinthians e ganhou o Mundial. E tem aquela grife, treinou na seleção brasileira. Conseguiu enrolar por 6 anos na seleção brasileira. 2 Copas horrorosas. 2 Copas muito ruins, que o Brasil que vale é a Copa. É a mesma coisa. Você não tem que ser julgado. Fez umas boas eliminatórias. Mas peraí, né? A eliminatória é preparação, pô. Até porque, vamos supor, o Luiz Felipe Scolari. A gente chegou àquela eliminação da Copa do Mundo 2002 foi horrorosa. 94 a mesma coisa. A gente tem que. Os caras grandes, os bola mesmo, o Romário, Ronaldo, Rivaldo, os caras não estão nem aí pra jogar eliminatório. Os caras vão jogar a Copa do Mundo, pô. É o que vale. Nem Copa América vale porra nenhuma também. O título de torneio de seleção é de 4 em 4 anos. E ponto. E eu avalio o trabalho dele nessas 2 Copas que ele teve. E foi ruim. Foi ruim. Então, tipo assim, cara, Patrick, sinceramente, eu não vejo, aí voltando ao assunto, eu não vejo o Flamengo com nenhum potencial para de fato, conseguir ganhar esse jogo lá. Eu não sei qual a estratégia. Você acha que ele vai ser muito ousado? O que você acha que ele vai fazer? Bom, o que ele vai fazer não dá pra saber, porque o Tite é uma incógnita, né? Porque tava todo mundo certo que o Léo Ortiz seria o titular, de repente ele veio com o Léo Ortiz no banco. Outra coisa, assim, que às vezes é confuso, ele tá com o time todo remendado, verdade, mas aí, porra, ele começa as improvisações, ao invés de improvisar só um, ele improvisa o trio de ataque inteiro. Ele bota o Gerson improvisado de um lado, o Plata rende mais na direita, ele bota o Plata na esquerda, aí o Bruno Henrique que rende na esquerda, ele bota de centroavante. Porra, fica um quebra-cabeça todo maluco assim que fala. Cara, eu não sei, eu vou te ser sincero. Dá para passar a quinta que vem? Eu acredito por ser futebol. A gente que acompanha futebol há tanto tempo, a gente já viu
inúmeros cenários parecidos com esses serem virados. Então, o futebol te permite ter esperança. Por futebol jogado, eu não acredito. Por tabu, eu não acredito. A gente nunca venceu o Peñarol em Libertadores. E não sei se tu vai lembrar, eu tava puto no jogo pós-Corinthians, porque o Corinthians, que é um time, né, aquele ainda era piorzinho ainda, mas é um time que jogou aquele jogo ali com gana, com tesão. E o Flamengo tava meio Jogaram. ali. O Peñarol, eu sabia que ia ser isso, cara. Eu sabia que ia ser isso. Os caras conseguiram um gol cedo, então. Aí que fudeu, mano. E aí os caras ficam reclamando. Pô, quer ver uma coisa que eu fico puto? Pô, tudo jogador adulto, já tudo jogador experiente. Ah, o time dos caras fez cera. Porra, foda-se, mano. Não sabe que Libertadores é assim. O Flamengo fez cera contra o Bolívar, pô. Eu sei que jogar no Morro é difícil pra caramba e tal, mas o Flamengo fez cera, pô. O Rossi fez cera o jogo inteiro. Pô, o Rossi Flamengo ganhou não fez sei cera. quantos Flamengo, pontos. Flamengo fez cera contra o Palmeiras também, pô. Tu tá entendendo? Não, Jogo cara, não horroroso. existe. Não existe reclamar de cera, cara. Ainda mais em Libertadores. Não, Faz parte da parada. Tem que estar não. preparado para isso, cara. Principalmente um time que faz cera e não joga porra nenhuma. Não. Entendeu? O time do Jorge Jesus reclamar de cera, eu entendo, porque é um time que joga pra frente todo mundo. Ah, vocês têm moral, pô. Vocês vão falar, pô, vocês não estão querendo jogar, não, porque a gente aqui joga futebol. Pô, mas vocês fazem cera em duas outras rodadas de mata-mata, com dois adversários diferentes, você tem que calar a boca e ficar quietinho, cara. E todo mundo, porra. Cara, Você acha que os caras iam fazer o quê? O cara fazia o quê? Claro que ia fazer cera, pô, mas todo mundo sabe disso. Claro, eu acho isso tipo assim, futebol. a culpa é dos próprios jogadores, pô. Os caras tomam um gol com 15 minutos de jogo. O outro time, pô, tecnicamente assim, é inferior. Tu quer que os caras façam o quê, pô? Tu acha que eles vão ficar saindo? Eles vão jogar no contra-ataque. Aí, pô, sai bola, o goleiro vai demorar a repor, o cara sofre falta, o cara vai ficar no chão. Cara, mas a Libertadores é assim, ela sempre foi assim, cara. Não tem novidade nenhuma. E sabe o que eu fico puto? Os jogadores, e aí, porra, é até foda, mano. São meus ídolos, tá? Mas, pô, Gerson, Bruno Henrique, eles ficam discutindo com o juiz essas coisas, eles desconcentram da porra do jogo, cara. E aí fica pensando em cena, fica pensando em juiz, e aí assim, aí que o futebol não aparece mesmo, tá ligado? Aí isso que eu fico bolado. Aí então, tipo assim, mano, eu acredito, eu sou torcedor, então, tipo assim, eu vou torcer pro Flamengo, eu acredito pela mística do futebol que o Flamengo pode passar. Mas, cara, é foda, cara. O futebol, ele é essa coisa abstrata assim, mas, porra, tem algumas coisas no futebol que te mostram muita coisa. O Flamengo, desde 2022, que não vence um jogo fora de casa, cara. O Flamengo nunca venceu o Peñarol pela Não, Libertadores. a Libertadores ano passado do Flamengo é um negócio horroroso. Até por isso, E até isso também. desse ano também. Desse Até ano porque também. isso. Cara, a gente perdeu fora de casa pro time do Palestino, mano. Pô, o gramado era horrível, tudo bem. Mas, cara, o Palestino é muito fraco, cara. É muito fraco. O time é Não, fraco, mano. mas aí você não consegue, tipo, juntar aquelas peças que eu te falei? Tipo assim, mesmo indo bem no Carioca, por que a gente não conseguiu ir bem no primeiro grupo da fase da Libertadores, com o time completo? Não tem alguma coisa estranha nisso, cara? Toda vez que tem um pouco mais trabalho, De o Tite não consegue dificuldade, entregar. O Tite não não consegue sei. entregar, cara. Não consegue entregar. Cara, isso não vem de pouco tempo, não, cara. Vem de muito tempo. Assim, Não, cara. e aí volta aquele detalhe. O Flamengo não tem nenhuma solidez defensiva, cara. O Pulgar errou o lance. Porra, beleza. Beleza. O erro foi do Pulgar. Não vou passar pano para ele. Mas os dois laterais, eles estavam em linha. Os dois laterais, eles estavam em linha. E não tem um plano para matar a jogada. E isso é outra coisa que eu não entendo. E eu vi um cara falando esses dias, eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que esses caras eles se acham tão bom que eles evitam matar a jogada, cara. E aí, pô, fala até do Fabrício Bruno, que realmente ele é um zagueiro muito veloz. Mas tem hora que tem que fazer falta no meio de campo, irmão. Tem hora que tem que parar o jogo, tem hora que tem que jogar feio. Libertadores, entendeu? Tem hora que tem que ser assim, mano. O Flamengo perde bola, cede o contra-ataque e não tem um jogador com malícia de impedir o contra-ataque. Pô, tu vai ver o jogo do Palmeiras, irmão. O Palmeiras te ataca,
Toda bola que o Palmeiras perde, o Palmeiras mata o lance, cara. Pô, É, mas mas isso tipo aí, assim, mas bagulho isso aí a gente fala. básico. Mas a gente falou que semana, assim, tem culpa dos jogadores, mas isso é o treinador na cabeça deles, o Abel falando, Sim, cara, que não pode perdeu a também. bola no ataque, para a jogada. Ponto. Aí, porque o treinador que é muito tático, ele sabe que ele ganha e perde o jogo no detalhe. O Abel é um Mas grande treinador, faz o time jogar. Não, mas o cara entende de futebol pra caralho. O cara entende muito de futebol. O cara sabe